O escândalo das papeletas amarelas no Flamengo. O Conselho Deliberativo do clube exige o retorno dos 300 mil cruzados que saíram do clube e foram parar na conta do vice-presidente de esportes amadores, Léo Rabelo. A questão é, esse dinheiro foi utilizado para o pagamento de bichos, para o suborno de juízes, ou ele nem chegou a sair da conta de Léo Rabelo? Aonde estão esses 300 mil cruzados? Bem, os 300 mil cruzados, eles estão para onde foram destinados realmente. Essa importância, ela tinha um destino de gratificação ao esporte amador, ao futebol profissional, logo após a conquista da Taça Rio de Janeiro e também do Campeonato Estadual. E como era uma importância que não poderia ser contabilizada de imediato, o presidente me solicitou que nós fizéssemos esse pagamento dessa forma. Esses 300 mil cruzados foram tirados do clube para eles, que não foi subornado juiz nenhum. Não é verdade que esse dinheiro tinha sido entregue a algum. Tanto é verdade que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo apuraram que o dinheiro entrou na conta do senhor Léo Rabelo, mas não saiu da conta do Léo Rabelo. Você espera que a opinião pública acredite em você se você não especificar em que foram gastos os 300 mil cruzados? Primeiro, quem tem que explicar que foram gastos é a diretoria toda, não eu. Você acha que houve suborno ao juiz? Não acredito. Isso aí deve ser um rótulo para que isso ficasse, talvez, dentro do âmbito só do Conselho. Não, suborno mesmo, eu não acredito que tenha havido. Então, para que você acha que foi destinado o dinheiro? Olha, o que me consta, esse dinheiro está depositado na conta do vice-presidente Léo Rabelo. E foi lá na conta dele que foi depositado. Então cabe a ele agora demonstrar em que gastou ou se ficou com esse dinheiro para si próprio. Você acha que o dinheiro ficou para ele? Eu não tenho nem dúvida. Isso não poderá ficar em óbito. Isso, evidentemente, terá que ser apurado com todas as consequências, doa quem doer. Se fosse dirigente do Flamengo, subornaria também o juiz para que o Flamengo conquistasse o título? Não, eu não. Subordinaria não. O importante é o Flamengo ser campeão. Suborno é um caso de polícia. Você subornaria o juiz? Não. Gostou da ideia do Flamengo de subornar o juiz para o time fosse campeão, amigo? Como é que é? Ah, Flamengo campeão nem morta, filha. O escândalo das papeletas amarelas no Flamengo. Até ontem, os 300 mil cruzados que saíram do Flamengo para a conta do vice de esportes amadores, Léo Rabelo, eram para o pagamento de bichos aos jogadores ou para o suborno de juízes. Hoje, a explicação é doping positivo aos clubes pequenos. Onde estará a verdade? Sócrates em campo, de volta aos treinos com bola depois de uma operação na coluna. Isso importava pouco. O centro das atenções era o presidente Jorge Elal, que passou o dia ouvindo torcedores, sócios e conselheiros do Flamengo. Elal estava em dúvida se deveria ou não explicar o destino dos 300 mil cruzados que estavam depositados na conta do dirigente Léo Rabelo. Em nota oficial, o Conselho Deliberativo do Flamengo exigiu a devolução do dinheiro, sob pena de eliminação da diretoria. Elal reuniu a cúpula do clube e todos o aconselharam a falar. Por isso, a grande expectativa do dia ficou mesmo por conta da entrevista coletiva que o presidente Jorge Elal deu aqui na sala de imprensa do Flamengo. Ele finalmente explicou em que foram gastos os 300 mil cruzados. Então, portanto, senhores, a destinação dos 300 mil cruzados foi o Flamengo que deu através de associados, em algumas épocas, e depois ressarciu a esses associados, para aumentar gratificações de agremiações chamadas de menor porte contra os nossos prováveis concorrentes. Dirão vocês, é antiético, antiesportivo, tudo bem, posso até concordar, mas prefiro mais até determinar já a causa, para não ficar falando em suborno, de ato que isso não existe, até outras coisas, acabar com isso. E acabou o cambalacho. Bem, na televisão acabou, agora no Flamengo a novela pode ter um final trágico. Ninguém quer engolir a história que o presidente Jorge Elal contou para explicar o sumiço dos 300 mil cruzados dos cofres do clube. Nem a devolução do dinheiro parece que está colando. A devolução é apenas uma atenuante, mas não isenta do que está capitulado no parágrafo único, que sujeita o autor da ação
a uma penalidade prevista no Estatuto. Que tipo de penalidade é essa? Isso pode ir desde a advertência até a eliminação. O senhor acha que foi uma boa saída? Saída correta, porque nós não tínhamos outra saída. Nós tínhamos que realmente, diante de tantos comentários, sentarmos e conversarmos e dizermos exatamente o que ocorreu. A administração ficou muito envolvida nesse caso e ela caiu muito no conceito público, no conceito dos associados, conselheiros, enfim, de todos. E talvez seja a hora dela largar o Flamengo, porque para o bem do próprio Flamengo. As papeletas amarelas do Flamengo, quem diria, hein, acabaram na polícia. O procurador da República, Juarez Tavares, pede hoje a abertura de inquérito na Polícia Federal contra o presidente Jorge Elal, o vice Joel Tepé e o vice de Esportes Amadores Léo Rabelo. O procurador cita os três por apropriação indébita. Juarez Tavares lembra que o Flamengo recebeu em 86 da loteca quase 3.200.000 cruzados. O próprio Dr. Hugo Vanderlei, que nos defendeu no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, disse-me que realmente havia indícios que a Justiça Federal poderia abrir inquérito para verificar a destinação dos recursos que a loteria, através da Caixa, encaminha para o Flamengo. O advogado Hugo Vanderlei defendeu o Flamengo na questão das papeletas amarelas. Ele conseguiu absolver o presidente Jorge Elal no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. E agora, advogado, o que o senhor pretende fazer para provar que não houve apropriação indébita? É muito fácil, porque quando você advoga ao lado da verdade, o direito passa a aflorar com muito mais violência. E qual é a verdade? A verdade é que o presidente Jorge Elal, em momento nenhum, malversou recursos ou se apropriou indebitamente de dinheiro. O que existe dentro do Flamengo é facilmente comprovado. A verba da loteria esportiva, é contabilizada no clube e tem uma destinação certa. No momento em que o procurador da República entende em requisitar o inquérito, a partir desse momento nós iremos utilizar todos os recursos jurídicos cabíveis. A Guerra Fria está declaradíssima. O Flamengo diz que quer contratar Mauricinho, o ponta vascaíno, que está sem contrato. O Vasco abre o maior berreiro, vem com uma discussão maior. Os juízes, para a final. O problema surgiu no jogo de domingo contra o próprio Flamengo. Os vascaínos acham que foram prejudicados em 2 lances. O primeiro foi quando o juiz Júlio César Cossenza considerou que Vitor colocou a mão na bola e deu pênalti. Aí surgiu o gol de empate do Flamengo. O outro lance foi este, a expulsão de Roberto. Aí todos entraram em campo. Reclamação foi o que não faltou. Então diz aí! Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Agora o técnico Antônio Lopes está com a maior dor de cabeça por causa da escalação do juiz para domingo. No navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. O meu maior problema só é o juiz que vai ser colocado para apitar a partida. Então eu espero que seja um juiz que não erre somente para o lado do Flamengo, que não apareça nenhum Gino da vida aí desse, nem o Júlio César Cossenza também, aí não sejam escalados esses juízes para que tanto Vasco da Gama e Flamengo possam fazer uma grande partida e que não haja erro da arbitragem. Eu acho que todos os árbitros são da nossa confiança, mas se eu pudesse escolher, eu indicaria o presidente Jorge Elal. Se eu pertencesse ao quadro de árbitros e se fosse indicado, é evidente que aceitaria e estejam certos que o Flamengo já poderia colocar as faixas de campeão. Eu seria bastante parcial. Quais seriam as bandeirinhas? Márcio Braga e Joel Tepé. E o Flamengo provou que tem a torcida que mais cresce no Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo